A nossa aula de hoje da disciplina de saúde da mulher é os exames laboratoriais e as condutas. Então, na aula passada, nós havíamos discutido sobre quais são os exames solicitados nos 3 trimestres de gestação e hoje nós vamos abordar aqui qual é o exame de rotina, quando eu tenho um resultado positivo, quando eu tenho um resultado negativo e qual é a conduta que eu devo tomar enquanto enfermeira. Bom, o primeiro exame solicitado está relacionado à tipagem sanguínea. Então, eu preciso realizar um exame para verificar o fator RH, tanto da gestante quanto do pai, para identificar se existe a incompatibilidade sanguínea, ou seja, se eu tenho uma interação entre proteínas e se elas estão presentes ou não no nosso organismo. Então, o que vai acontecer? Eu vou realizar esse exame e vou identificar esse resultado. Quando eu tenho um resultado, então uma mãe RH, um fator RH negativo e um parceiro RH positivo ou RH desconhecido, nós iremos solicitar um exame que chama Combis indireto. Esse exame é realizado para avaliar a presença ou não de anticorpos específicos que eles fazem o quê? Atacam as células vermelhas. Faça a solicitação desses exames de Combis indireto. Se o Combis ele for negativo, eu vou repetir a cada 4 semanas a partir da 24ª semana, porque aí eu tenho uma conduta a ser tomada lá no parto. Quando eu tenho um Combis positivo, eu vou me referir e vou estratificar essa gestante para pré-natal de alto risco, porque significa que eu tenho esse anticorpo específico presente, ele pode atacar essas células e ele pode ainda ocasionar uma doença grave para o bebê. Então, ele pode, por exemplo, ocasionar uma eritroblastose fetal, que é uma doença hemolítica. Ela é causada por essa incompatibilidade do sistema RH do sangue materno e fetal, tá? Então, é extremamente importante a solicitação da tipagem sanguínea. E quando a gestante chega no posto para mostrar esses exames, eu preciso identificar esse resultado para ter uma conduta, ok? A realização do teste rápido de sífilis. Então, é extremamente importante porque eu posso ter a sífilis congênita. Lembra da titulação e da sífilis congênita. Então, quando eu tenho um teste positivo, um teste rápido positivo da sífilis, eu vou fazer o quê? Eu coleto a amostra sanguínea para realização de VDRL e testo ainda o parceiro ou parceiros. Então, só lembrando que quando eu faço o teste rápido é treponêmico, né? Então, é importante que eu faça o não treponêmico também para identificar qual é a fase de sífilis que essa gestante se encontra. Quando eu tenho no primeiro trimestre um teste rápido negativo, o que eu vou fazer? Eu vou realizar sorologia só no terceiro trimestre, ou seja, eu não vou fazer teste rápido para sífilis no segundo trimestre. Eu vou realizar só no terceiro ou no momento do parto em casos de aborto. Quando se tratando ainda da sorologia de sífilis. Quando é solicitado o VDRL, lembrando, o VDRL é um teste não treponêmico. Eu vou tratar a gestante, tratar o parceiro, e aí aqui, tem como é feito o tratamento. Então, se for sífilis primária, quanto de penicilina é realizado, se for secundária, se for terciária. Quando eu tenho um teste treponêmico negativo, novamente, eu vou só realizar lá no terceiro trimestre. Lembrando que sífilis, a gente geralmente faz, a primeira escolha é o teste rápido, o teste treponêmico. Mas se
se der positivo, lembrando que eu sempre preciso pedir o não treponêmico também, para identificar qual é a fase da sífilis que ela se encontra. Outro exame muito solicitado é o exame de urina do tipo 1 e a urocultura. Por que eu preciso, né, solicitar esses exames? Para fazer a triagem de proteinúria, por exemplo. Proteinúria é uma proteína que é liberada na urina. A proteinúria, ela faz parte da tríade da pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia, edema, proteinúria e pressão alta é um diagnóstico fechado para pré-eclâmpsia. Então, quando eu peço a urina 1 e a urocultura, eu identifico se tem no resultado presença de proteínas nessa urina. E aí eu preciso ver quais são os traços, né? Se tem que tipo de traço, se é traço, se ela é maciça. Então, ó, vou repetir a cada 15 dias. Se eu tenho traços mais evidentes e eu tenho junto a hipertensão e o edema, eu vou estratificar ela para pré-natal de alto risco, porque ela é uma provável ela está desenvolvendo uma provável pré-eclâmpsia. Se eu tenho lá uma proteinúria maciça, eu vou referir a gestante novamente para alto risco, porque provavelmente ela já evoluiu da pré-eclâmpsia para eclâmpsia, tá? Piúria, se eu tenho presença de pus na urina ou bacteúria. Leucocitúria. Leucocitúria é o aumento dos leucócitos na urina. E cultura positiva. Tenho aqui, ó, a conduta, né? Então, fazer o tratamento com antibiótico terapia, solicitar novamente a urina após o tratamento. Em caso de infecção do trato urinário, eu vou sempre repetir, fazer a repetição ou refratária, fazer o tratamento refratário, sempre ajustando as medicações. Então, eu preciso observar essa urina 1 e essa urocultura. Urocultura, quais bactérias que estão presentes? Então, de acordo com as bactérias presentes, nós podemos ter ainda vários achados, né? Como uma pielonefrite, uma cistite, uma infecção mesmo do trato total. E aí, de acordo com o diagnóstico, vai ser tomado o tratamento. Aí já é um tratamento médico, tá? Dosagem de hemoglobina. Hemoglobina é extremamente importante fazer a dosagem, porque quem faz o transporte de oxigênio, né? Onde nós temos ali oxigênio. Então, eu preciso identificar se essa gestante ela está anêmica ou não, se ela tem uma anemia mais leve ou moderada. Então, a gente vai observar ali os parâmetros do HB, tá? Então, eu vou olhar ali, HB igual ou superior a 11, eu tenho uma ausência de anemia, ok. Eu vou prescrever para ela o quê? Suplementação de ferro a partir da 20ª semana. Vai tomar o ferro, né? Vai ingerir sempre após as refeições. Se eu tenho ali um HB entre 8 a 11, eu vou ter uma anemia leve a moderada, mas eu preciso observar essa gestante de mais perto. O que eu vou fazer? Solicitar parasitológico de fezes e vou tratar parasitas, se tiver presente. Porque essa mulher pode estar perdendo ali sangue ou algum outro tipo de componentes a partir desse e eu consigo identificar a partir desse parasitológico. Vou tratar essa anemia. Também é um procedimento mais médico. Mas, por que eu preciso saber disso então? Porque quando ela chega com o resultado, eu preciso saber os parâmetros normais. Se tem parâmetro normal, o que eu vou fazer? Se tem irregularidade ali, eu vou ter uma visão e encaminhar ela imediatamente para o obstetra. Então, eu preciso me atentar a isso.
teste rápido para diagnóstico de HIV e sorologia. São 2 exames que nós realizamos. Se eu tenho um teste rápido positivo, eu vou encaminhar ela para o aconselhamento do pós-teste. Então, eu vou fazer a contrarreferência para identificar se é mesmo positivo. Se é negativo, eu vou realizar só no 3º trimestre. Bom, sorologia para hepatite B. A sorologia, gente, é extremamente importante, porque hoje nós temos muitas crianças infectadas pelo vírus da hepatite B, então, por transmissão vertical. Ela chega em aproximadamente cerca de 90% das crianças. Tem muito risco, né, delas desenvolverem depois doenças como cirrose, hepatocarcinoma, muito precoce na vida, se essa criança ela for transmitida pelo vírus da hepatite B por transmissão vertical. Então, é extremamente importante que a gente teste essa gestante. Então, eu faço o rastreamento da hepatite, né, eu ofereço para essa mulher e observo ainda o calendário vacinal dessa mulher para hepatite. Então, como é que tá esse calendário? As meninas depois vão falar mais a fundo sobre o calendário. Então, nós precisamos fazer a triagem, tá? Então, se positivo, eu vou encaminhar para o pós-teste para referência. E se negativo, eu vou realizar somente no 3º trimestre, com a sorologia. Deixa eu ver aqui, eu acredito que é isso. Toxoplasmose. A toxoplasmose, eu queria uma atenção bem específica para ela, porque ela é extremamente importante e pode causar várias doenças também para o feto. Então, nós recomenda-se, né, na triagem por meio da detecção de corpos da classe IgM e IgG. Na primeira consulta de pré-natal, eu já solicito esse exame. Por que eu preciso pedir toxoplasmose para essa gestante? Primeiro, o que é toxoplasmose? Então, toxoplasmose, como vocês estudaram lá em parasitologia, é uma doença que ela é causada por um protozoário. Quem que é esse protozoário? O Toxoplasmose gondii. Então, onde a gente encontra esse tipo de protozoário? Nas fezes dos gatos ou em qualquer outro felino, né? Que eles se hospedam ali nos humanos. Então, a causa mais comum é a ingesta de água ou alimentos já contaminados. Então, quando a gente tem esse contato. Então, na gestante, mulheres durante a gestação, elas podem ter um aborto por conta desse protozoário, da presença desse protozoário. E quando não identificada essa toxoplasmose, ela pode causar doenças graves para o feto. Então, ela pode causar uma icterícia, uma macrocefalia, uma microcefalia. E na gestante, ela ainda pode causar até crises convulsivas. Então, quando eu tenho um bebezinho infectado pela toxoplasmose, muitos deles não vão apresentar sinais clínicos evidentes ao nascer. Então, eles não apresentam nada. Porém, eles vão começar a indicar futuramente uma restrição de crescimento. Eles têm uma restrição ali. Eles podem depois apresentar uma anormalidade visual e até neurológica. Então, a gente precisa estar bem atento ali. Então, quando essa criança, né, uma mãe positiva de toxoplasmose, essa criança ela é acompanhada até os 2 anos para observar se ela vai desenvolver ou não essa toxoplasmose congênita. Para que vocês possam entender sobre o exame positivo ou negativo de toxoplasmose, eu preciso que vocês entendam o que é IgM e IgG. IgG é aquele anticorpo, aquela hemoglobina
de memória. Não sei se vocês lembram. Então, quando eu entro em contato, por exemplo, na vacina, quando eu entro em contato com algum corpo estranho, o meu ativa o meu IgM, né? Porque o meu organismo precisa acionar o sistema imunológico. E aí, depois disso, ativa o meu IgG, porque o meu IgG ele funciona como memória. Então, vai ficar lá guardado que o meu corpo já teve contato com aquele antígeno ou com aquele anticorpo. Não sei se deu para entender, mas qualquer coisa depois vocês me perguntam na aula. Então, olha só. Então, eu tenho 2 anticorpos, né? O IgM, a imunoglobulina M, e o IgG, a imunoglobulina G. Então, quando eu tenho algum corpo estranho que entra no meu organismo, o meu sistema imune ele vai produzir anticorpos IgM, que é chamado anticorpos da fase aguda. Então, na fase aguda ali, na toxoplasmose, eu consigo identificar o IgM circulante quando eu tenho a contaminação entre 5 até 7 dias. Depois disso, o meu sistema imune ele conheceu o agente invasor. Então, ele identificou ali que o meu corpo teve contato com o protozoário, com o toxoplasmose. E aí, o meu corpo vai fazer o quê? Ele vai substituir o IgM pelo IgG. Então, é um anticorpo de memória. Ele é mais forte, ele vai ser bem específico. E ele vai agir contra essa toxoplasmose. Então, o que vai acontecer? Quando eu faço um exame de toxoplasmose nessa gestante, o IgG ele pode estar positivo. Isso significa que ela já teve contato com a toxoplasmose, ou ela já teve toxoplasmose, né? Ela já teve contato com esse protozoário. E ela tem ali a memória, o IgG lembra disso. Então, o IgG vai estar positivo, ele vai ficar positivo pro resto da vida. E aí, o que vai acontecer? Significa que eu tô tranquila, porque essa mulher, ela vai ser impedida de que o parasita se multiplique dentro do corpo dela. Então, ela não vai ter toxoplasmose, ela vai estar ali imune à toxoplasmose. Então, quando eu tenho um IgM positivo, significa que ela está com uma toxoplasmose aguda. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tratar essa paciente, tá? Então, eu preciso me atentar. Quando ela nunca foi exposta à toxoplasmose, ela vai estar o quê? Com IgG e IgM negativo. Então, eu preciso sempre, em 3 trimestres, acompanhar esse resultado. Vê se deu para entender. Qualquer coisa a gente tira dúvida lá na aula, certo? E aqui eu tenho as referências bibliográficas que eu mandei, inclusive, hoje para vocês. Discutiremos daqui a pouco em aula, na sala virtual. Qualquer dúvida estou à disposição. Beijos e fiquem com Deus.